Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a história da independência do Brasil. A independência do Brasil foi declarada em 7 de setembro de 1822, mas a história dela começa um pouquinho antes. Dom João VI era rei de Portugal e do Brasil e pai de Dom Pedro I, e vivia no Brasil desde 1808. Ele foi pressionado pelos líderes políticos portugueses a retornar a Portugal. E em 1821 ele retornou para a capital, Lisboa. Estando em Portugal, Dom João VI acabou descobrindo que aqueles líderes políticos que fizeram com que ele retornasse fizeram uma constituição tirando diversos poderes do rei. Isso incomodou muito Dom João. O rei, então, avisou ao seu filho Dom Pedro I, que estava no Brasil, sobre a situação em Portugal. Dom Pedro também foi pressionado pelos líderes políticos portugueses a retornar a Portugal. Porém, num ato de coragem e bravura, ele desobedeceu a essa ordem e disse que ficaria no Brasil, já que o povo tinha pedido, através de um abaixo-assinado, que ele continuasse por aqui. Por ter desobedecido aos líderes portugueses, então Dom Pedro acabou tendo uma situação muito difícil para resolver. O pai ainda era rei de Portugal, porém tinha perdido diversos dos seus poderes. E os líderes políticos que agora comandavam Portugal estavam contra as atitudes de Dom Pedro. Ele, um jovem de apenas 22 anos, tinha que decidir se continuaria obedecendo às ordens de Portugal ou se então ele faria algo diferente para mudar a situação da família naquele momento. Porém, não era só esse problema que Dom Pedro enfrentava. Por conta dessas divergências políticas entre os portugueses e os brasileiros, algumas cidades no interior do Brasil acabavam se revoltando. E Dom Pedro era obrigado, então, a ir até essas cidades para poder acalmar os ânimos. Em uma dessas viagens, Dom Pedro acabou recebendo a notícia que tropas portuguesas tinham sido enviadas ao Brasil. Ao receber a notícia, Dom Pedro acabou tomando a decisão de declarar a independência do Brasil. Porém, ela não foi do jeito como aparece nos livros didáticos. Lembra desse quadro aqui, que foi feito por Pedro Américo e que aparece nos livros de história? Então, a independência foi declarada de um jeito bem diferente do que esse quadro apresenta. Aquela região do rio Ipiranga tinha poucas pessoas que sobreviviam por ali. Então, só estavam presentes no momento da independência mesmo os companheiros de Dom Pedro naquela viagem. Diferente do quadro, a cena da independência tinha aproximadamente 10 pessoas acompanhando Dom Pedro, não estava montado no cavalo, muito menos embanhando uma espada. Ele, na verdade, devido à viagem super cansativa e à má alimentação durante esse percurso, Dom Pedro estava passando muito mal naquele dia. Ele estava com disenteria, ou seja, ele estava tendo uma dor de barriga muito forte. E naquele momento, ele estava fazendo as suas necessidades às margens do rio Ipiranga, quando recebeu a notícia da vinda das tropas portuguesas. E ali, naquela situação, muito diferente do que está exposto no quadro, Dom Pedro declarou a independência do Brasil. Uma curiosidade sobre esse momento histórico é que quem fez a assinatura da independência do Brasil foi a esposa de Dom Pedro I, Dona Maria Leopoldina. Ela assinou os documentos porque Dom Pedro ainda estava em viagem retornando ao Rio de Janeiro. Após a declaração da independência, o Brasil ainda lutou durante 2 anos contra tropas portuguesas. Essa luta foi principalmente no Nordeste do Brasil. Após esse período, Portugal então disse que reconheceria o Brasil como país independente se tivesse uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Dom Pedro I, então, fez o pagamento a Portugal. Ou seja, o Brasil já começou a sua história sendo endividado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nada sobre o Humanizando a História. E é claro, deixe seus comentários aqui embaixo. Até o próximo vídeo.